eu quero falar com os irmãos hoje um pouco mais sobre a fé. Porque a fé na vida do cristão, a fé na família cristã, ela faz toda a diferença. E eu quero falar um pouco com os irmãos sobre essa fé salvífica que não vem de nós, mas é dom de Deus. Amém? Hebreus capítulo 11. Eu quero ler com os irmãos somente 2 versículos. O primeiro versículo e o versículo 6. O primeiro versículo e o versículo de número 6. Hebreus capítulo 11. Que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Amém. Amados, na vida de um cristão, na vida do homem, nós temos esse fator, esse dom de Deus sobre nós, que é a fé. E é importante a gente entender que a fé não é crer sem provas. A fé não é crer sem provas. E Hebreus capítulo 11, ele nos deixa muito claro isso. Que a fé não é crer sem provas. Pelo contrário, eu tenho fé porque tem provas. Irmão, mas o irmão não está dizendo então que tem que ver para crer? Não estou falando que você tem que ver para crer. Eu estou falando que eu creio porque tem prova do que eu creio. Se nós formos olhar o versículo 1, nós estamos vendo o escritor aos Hebreus dizendo assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Se eu espero algo, é porque eu sei que esse algo existe. Por isso eu espero. Eu não espero algo que não exista. Se eu estou à espera, eu sei que existe aquilo que eu estou esperando. E por isso eu espero. O escritor aos Hebreus ainda continua dizendo assim: e a prova das coisas que se não veem. Não é porque eu não vejo que não existe. Há muitas coisas que eu nunca vi, mas eu sei que existe. Então as pessoas tendem a confundir ter fé em acreditar sem provas. Não. Eu tenho fé porque tem provas. Eu creio porque tem provas. A segunda prova disso é o versículo 6 que nós lemos. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Aí por que é impossível agradar a Deus sem fé? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Eu posso não ter visto Deus face a face, até porque o pecado não me permite ver a Deus. A Bíblia diz que naquele dia nós o veremos como realmente ele é. Mas hoje eu não vejo. Mas não é porque eu não vejo que ele não existe. E o escritor aos Hebreus está dizendo assim: é necessário que o que se aproxima de Deus, eu quero ser, né, eu vou começar a ir à igreja. Essas pessoas, né? Domingo hoje eu sei que a DM Berlim está aberta, eu sei que
está tendo culto lá, então eu vou começar a ir à igreja, começar a frequentar a igreja. De uma certa forma, ela está se aproximando de Deus, porque está em contato com a palavra, está ouvindo, está se aproximando. Mas muitos, ou nem todos, que estão dentro da igreja, de fato, acreditam que Deus existe. E aí mora o problema. Nós discutimos um pouco disso hoje na escola dominical. Nós falamos um pouco sobre isso na escola dominical. E infelizmente, há muitos dentro da igreja que vem à igreja, cultua, né, ou diz que cultua, participa do louvor, mas de fato não crê que Deus existe. Acha que é como no Brasil a gente tinha um ditado que falava muito que é como a folha seca, né? Ela vai para onde o vento sopra. Né? Não, está todo mundo indo, a igreja tem tido uma boa cooperação, está sempre cheia, né? Então eu estou indo, é gostoso estar lá. Mas quando vem os momentos difíceis, quando vem a hora de provar a fé, essa pessoa ela retrocede. Quando vem o momento crítico da sua vida, essa pessoa ela pula do barco. Porque de fato, ela não crê que Deus existe. Meu irmão, se fé não é crer sem provas, como é que eu creio que Deus existe? Aí nós podemos abrir lá em Romanos capítulo 10. E o apóstolo Paulo vai nos confirmar. Versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Como que eu creio que Deus existe? Em contato com a palavra de Deus. Quais são as provas que eu tenho que Deus existe? Quando eu abro a sua palavra e medito nela de dia e de noite. Quando eu tenho pessoas que ensinam a palavra e eu venho com o coração aberto e recebo a palavra de Deus. Quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos então Deus se manifestando. Nós vemos o próprio Deus falando dele mesmo. Nós vemos aqui o homem enxergando a Deus. E com isso eu tenho fé. Porque tive contato com a sua palavra. É impossível crer em Deus se não for através da palavra. É impossível o homem se chegar a Deus se não for através da palavra. De alguma forma, a palavra tem que fazer parte dessa apresentação. De alguma forma, esse homem, essa mulher, ela teve que ter contato com a palavra para se chegar a Deus. E quando nós temos o contato com a palavra, nós recebemos, porque vem de Deus, é um dom de Deus sobre a nossa vida, a fé. E quando de fato eu creio que Ele existe, então eu o temo. Quando eu o temo, eu o louvo. Eu reconheço a sua grandeza. Quando eu reconheço a sua grandeza, eu não quero retroceder. Quando eu não quero retroceder, é porque eu reconheci de fato que a morte de Jesus foi a redenção da minha vida. Um preço pago uma única vez para que eu não voltasse mais a ser escravo do pecado. Quando tenho a verdadeira fé, eu não retrocedo jamais. Quando eu tenho a verdadeira fé,
eu prego o Evangelho. Quando eu tenho a verdadeira fé, eu não desisto daquela pessoa que tem o coração duro. E aí essa pessoa pode ser no seu trabalho, pode ser na rua com seus amigos, ou principalmente até mesmo dentro da sua casa. Eu sei que é a realidade de muitos aqui, que dentro do lar nem todos seguem a Cristo, professam a mesma fé. Mas com a verdadeira fé, eu não me acomodo, eu não desisto do meu marido, da minha esposa, do meu filho, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu sobrinho, do meu neto, dos meus avós. E de alguma forma, o Espírito de Deus que habita em mim me ensinará, me trará estratégias para continuar pregando o Evangelho a eles. A pessoa que tem a verdadeira fé, a fé que salvou, a fé que transformou, ela não desiste, ela não aceita os fatos de tipo, tá, segue a tua vida então que eu vou seguir a minha. Eu não estou dizendo que você vai ser uma pedra no sapato, mas eu estou dizendo que você vai orar a Deus constantemente pela vida daquele que ainda não se converteu, seja dentro da sua casa ou fora, e você vai pedir a Deus que através do Espírito Santo te ensine, te dê estratégias para continuar de alguma forma falando a palavra de Deus dentro da sua casa. Sendo exemplo. Porque a fé vem pelo ouvir. Então não tem como eu querer pregar para minha esposa, para o meu marido, para o meu filho, para algum parente, se não for pregar a palavra. Meu irmão, mas como que eu faço isso? Porque dentro da minha casa, dentro da minha família, no modo geral, as pessoas ouvem o nome Jesus, já levanta a guarda e fecha os ouvidos e trava o coração. Como é que eu faço isso? Orando, não desistindo, sendo exemplo. A sua fé te traz testemunho, o jeito que você vive. E quando você vive de fé em fé, as pessoas notam isso em você. Lembra que eu falei da última vez? Eu disse que quando a presença de Deus ela é real na nossa vida, aonde nós estamos, as pessoas ao nosso redor acabam sendo abençoadas. Como foi o caso de Labão com Jacó, de reconhecer, falou, não, eu reconheci que Deus tem me abençoado por causa de você. Como foi José na casa de Potifar, que o Senhor abençoou a casa do egípcio, o campo, tudo que tinha por causa do amor a José. Então, a Bíblia também nos mostra que nós não podemos desistir de ser, de fazer a diferença onde nós estamos. Seja dentro de casa, seja na rua, seja no trabalho. Aquele que tem a fé salvadora, aquela fé que te transformou, aquela fé que crê que realmente Deus existe e Ele é o Senhor dos senhores, o centro da tua vida, você não vai desistir de interceder por aquela pessoa. O problema é que nós temos pessoas com uma fé muito pequena. E esse ponto que eu quero trazer para a nossa meditação. Quando a gente lê em Mateus 17, nós vemos Jesus falando, Mateus 17, 20, deixa eu ver aqui.
capítulo 20. Isso. Veja bem, Jesus disse-lhe, por causa da vossa pequena fé. Aí ele fala assim, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Só que existe um paradoxo aqui, né? Existe aqui Jesus, ele fala assim, por causa da vossa pequena fé. E aí logo em seguida o exemplo que ele usa é de um grão de mostarda. Já parou para pensar nisso? Ele fala, vocês estão falhando, vocês não estão conseguindo por causa da vossa pequena fé. Mas se a fé for no tamanho de um grão de mostarda, imagina um grão de mostarda. Como é que Jesus pode ter falado isso, né? E aí ele diz que se a nossa fé for como um grão de mostarda, eu direi ao monte para passar daqui para acolá e nada me será impossível. E para explicar esse versículo, eu quero ir na passagem aqui em Mateus também. Mateus capítulo 14. Quando Pedro vai ao encontro de Jesus. Mateus capítulo 14, versículo 31. Jesus, ele diz assim, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Conhecemos aqui a passagem. Jesus aparece sobre as águas, todo mundo se assusta, os discípulos, é um fantasma, ai meu Deus, me socorre. E aí Pedro, corajoso, fala, Senhor, se és tu mesmo, permita-me que vá até aí. E aí Jesus falou assim, vem. Eu já imagino Pedro puxando a calça para cima, então vamos embora. Pezinho para fora do barco e começou a andar. Só que a passagem vem nos dizer que a tempestade assustou Pedro. E ele teve medo e começou a afundar. Jesus estende a mão e fala, homem de pequena fé, por que duvidaste? Aí é outro paradoxo. Por quê? Você, seja sincero com você mesmo aqui hoje. Se alguém fala contigo assim, sai do barco e anda em cima da água até onde eu estou, tu vai ter essa coragem? Tu vai ter essa coragem? Se chegar e falar assim, desce aí do barco, vem onde eu estou, pode andar sobre as águas, vem cá. Seja sincero com você mesmo. Você teria essa coragem? Quando Pedro decide botar o pé para fora do barco, eu já vejo ali uma grande fé. Uma grande fé. Não é qualquer fé que a gente está vendo aqui. É aquele que acredita mesmo que o Senhor é Deus. É aquele que acreditava no Mestre mesmo. Não, é Jesus que está me chamando, não é qualquer um, então eu vou. Isso é fé, né? Isso é fé. Então não era qualquer fé. Só que quando ele afunda, Jesus de novo fala, pequena fé. E quando a gente vai ver, explicando lá o versículo do grão de mostarda também. Quando a gente vai ver o sentido de pequena fé, no sentido original da palavra grega, ele está falando justamente de tamanho, tá? Pequeno de tamanho. Só que ele é um adjetivo. Eu anotei o nome aqui, porque eu não sou bom no grego, mas eu vou falar aqui o nome dessa palavra. Ele é o adjetivo de oligos. E quando nós olhamos a palavra que é adjetivo de oligos, oligos ele quer dizer extensão, grau, número, duração ou valor. Sabe o que isso quer dizer? Que quando Jesus está falando assim, homem de pequena fé, ele não está falando de uma fé no tamanho.
ele está falando de duração. Ele está falando assim, olha, você teve muita fé para sair do barco, mas 3 passos depois tua fé acabou. 3 passos depois, a tua fé se foi. Porque você sentiu medo, a tempestade te assombrou e você afundou. O homem de pequena fé, ou de pouca fé, é de duração. Por isso Jesus no grão de mostarda fala assim, homens de pequena fé. Mas se a tua fé for no tamanho de um grão de mostarda, porém duradoura, você vai mover montanhas e nada lhe será impossível. Quando nós olhamos para a fé como duração, nós vemos o quão falho nós somos. Porque hoje eu tenho fé. A vida está boa, né? Está tudo bem, como a nossa irmã Maria falou aqui, né? Aqueles que buscam a Deus só no momento difícil. Então a vida está boa, a maré está mansa. Então eu tenho fé, né? Não, Jesus está comigo, a maré está mansa. Quando vem as aflições, porque Jesus diz, no mundo tereis aflições, e aí eu digo aos irmãos, tereis aflições para provar a sua fé, a duração, a durabilidade da sua fé, aí a gente faz o quê? Retrocede. Deus, está muito difícil, Deus, eu não estou aguentando, Deus que isso, Deus que aquilo, aí como o nosso presbítero disse, colocar Deus contra a parede. Mas a fé já passou. E tem um fator que atrapalha a durabilidade da nossa fé. E esse fator se chama ansiedade. A ansiedade do homem destrói a sua fé. Por isso, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, ele diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A ansiedade do homem acaba com a fé dele. E aí você está seguindo uma vida, você está aparentemente crendo que Deus existe, só que quando Deus permite que você passe por alguma provação, aí você se desespera. Aí a sua ansiedade te leva a tomar decisões precipitadas, que te leva a consequências de desgosto, de tristeza. Nós vimos na escola dominical que o coração do homem é enganoso, é perverso. E aí a ansiedade me leva a tomar decisões. Aí o que é o natural do homem? Jogar a culpa em Deus. Aí joga a culpa em Deus. Oh, meu Deus, por que permitiu eu passar por isso? Por que o Senhor está permitindo isso na minha vida? E aí eu fico imaginando, muitas das vezes, Deus falando assim, tu foi sozinho, eu estou aqui contigo. Do nada tu correu na frente e quis sumir. Aí tropeçou e caiu. Aí a culpa é minha que você quis correr na frente? A nossa ansiedade nos afasta de Deus, porque ela destrói a nossa fé. A fé, que era para ser pequena e duradoura, e nada nos ser impossível, a nossa ansiedade não deixa isso acontecer. A gente quer sempre adiantar as coisas. Ah, mas eu já orei pela minha esposa, eu já orei pelo meu marido, eu já orei pela minha casa, pela minha família há 20 anos. E eu não vejo o resultado. A gente tem que lembrar o que Deus falou para Samuel lá na casa de Jessé, quando estava ungindo a Davi, quando foi ungir a Davi rei. Ele falou assim, Samuel,
não se atente para a aparência. Eu não vejo como o homem vê. O nosso defeito, o nosso problema é achar que Deus, a nossa mente se iguala à mente de Deus. É achar que o que é justo aos meus olhos também vai ser justo aos olhos de Deus, mas Deus não enxerga como a gente enxerga. Às vezes, aos meus olhos, o justo é fazer A, mas aos olhos de Deus, o justo é fazer B. Aí o que acontece? A minha ansiedade não me deixa prosseguir com Deus. Mas eu me desvio. Eu saio da presença de Deus. Amados, há muitos dentro da igreja que levam a vida cristã como um estilo de vida, porque não tem fé. De fato, não são cristãos. De fato, não são servos de Deus. O apóstolo Paulo fala aos Coríntios: por isso há no meio de vós muitos que dormem, no meio da igreja. Há muitos que estão aqui todo domingo, mas não são verdadeiros cristãos. De fato, não têm fé. Levam essa vida de vir à igreja, de vir ao templo, como um estilo de vida. Porque acha que é bom. Acha que é bonito diante da sociedade. Mas, de fato, testificar, ser embaixador do rei, embaixador dos céus, aqui nessa terra, ser sal da terra, luz do mundo, ela não é. Porque a primeira tempestade que passa, ela vai embora. O primeiro vento que sopra, ela vai junto com o vento. É aquelas pessoas que já se acomodaram em, é assim mesmo, então deixa ser assim mesmo. Dentro de casa, não adianta eu falar mais não, deixa assim mesmo. A pessoa não quer seguir, tá bom. A pessoa não quer acreditar, tá bom. Amados, o verdadeiro cristão, ele não se contenta com esse mundo. O verdadeiro cristão, ele lamenta também pela morte de um ímpio. O verdadeiro cristão, ele se lamenta porque há pessoas que ainda não tiveram um encontro com Deus. O verdadeiro cristão, ele não comemora a condenação do ímpio, mas ele chora e pede misericórdia a Deus. E esse ímpio, às vezes, está dentro da sua casa. Esse ímpio, às vezes, está dentro da sua família. E aí você está falando assim: ele conhece a verdade. Ele agora é ele Deus. Ele que se vire com Deus. A minha parte eu fiz. Não, a sua parte você tem que continuar fazendo. Não desista da sua família. Não desista de orar pelo seu filho. Não desista de orar pelo seu marido. Não desista de orar pela sua esposa. Não desista de orar pelo seu sobrinho, pelos seus avós, pelos seus netos, por seja lá quem for. Não desista deles. Porque até Jesus Cristo voltar, ainda há chance, ainda há uma esperança para o pecador. Amém. Quem somos nós? Quem é você para decidir o destino de uma pessoa? Quem somos nós para nos contentarmos? O meu papel e o seu papel é o ide e pregar o Evangelho. Ide pregar o Evangelho dentro da sua casa. Ide pregar o Evangelho dentro do seu trabalho. Ide pregar o Evangelho na escola. Ide pregar o Evangelho na rua. Ide por todas as nações e pregai o Evangelho até que Jesus venha. Amém. Amados, quando olhamos para Hebreus,
capítulo 11, nós vemos ele nos falando que eu não consigo agradar a Deus se eu de fato não crer que Ele existe. E como é que eu vou crer que Ele existe? Lendo a palavra, meditando na palavra. É na palavra de Deus. Você pode ver que a Bíblia diz que lá em Eclesiastes, capítulo 3, a gente vê que há tempo para todas as coisas. Mas em Salmos nós vemos que na lei do Senhor se medita de dia e de noite. Para meditar na lei do Senhor não tem tempo, é toda hora. É o tempo inteiro. Ele é o nosso manual de conduta, de fé, de prática. Eu devo meditar. Quanto mais eu medito, mais eu me aproximo. E aí, como o nosso presbítero disse, quanto mais eu medito, eu ouço a voz de Deus, mas eu também quero intimidade com Ele. Pai, a Tua palavra me diz que tudo pode acontecer ao que crê. Eu creio e eu quero provar disso, eu quero ver isso. Eu quero viver isso que a Tua palavra está me dizendo. Isso é crer, meus amados. Não é se contentar dizendo, isso foi lá com os apóstolos. Que a sombra de Pedro passava e curava. Isso foi lá com os apóstolos. Que a tua fé pode te tornar todas as coisas possíveis a ti, segundo a vontade de Deus. Isso aí é coisa, foi escrito lá, naquela época. Não, amados. Tenha sede de viver o que a palavra está dizendo. Tenha sede de provar o que a palavra te oferece. Tenha sede, amado. Tenha sede. Quando você lê, não leia somente e feche, mas dobre o seu joelho, olhe para o céu e fala assim, Deus, a tua palavra é o poder. Romanos capítulo 10, ele diz assim, Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 1, versículo 16. Que ele diz assim, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação, olha aí, de todo aquele que crê. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A fé vem pelo ouvir ou ouvir a palavra de Deus. A fé não vem de nós, é dom de Deus. Se vem de Deus, porque tivemos contato com a palavra. Agora eu passo a acreditar. Quando eu passo a acreditar, eu também acredito que ela é poder. E eu quero provar desse poder. Eu quero que a minha família prove desse poder. Eu quero que o mundo prove desse poder. Meu irmão, mas tu não vai conseguir salvar o mundo. Mas quem disse que isso é justificativa para que eu não tente? O apóstolo Paulo fala a Timóteo, a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Eu não posso desistir, irmão. Você não pode desistir. Queira provar o poder de Deus na sua vida. Amém. Queira provar todos os dias, quando você lê, quando você meditar, prove o poder de Deus sobre a sua vida. Amém? Amém. Não desista da sua família. Tenha fé. Aquela fé que transforma. A fé que te cura. A fé que te salvou. A fé que dura. Pode ser pequena, como um grão de mostarda, mas ela é duradoura. Amém?